Olá! Bom, eu me chamo Marcos e hoje irei falar para vocês sobre o iluminismo e alguns dos seus principais artistas. Mas bom, antes, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento que teve seu ápice de popularidade no século XVIII. A principal característica dos pensadores iluministas era defender o uso da razão acima da fé. Bom, os iluministas buscavam conhecimento através de materiais filosóficos, sociais e políticos. Bom, dado esse breve resumo, vamos logo para a parte que interessa. Apresento a vocês um dos principais pensadores iluministas, Jean-Jacques Rousseau. Bom, ironicamente, apesar de Rousseau ser um dos maiores pensadores iluministas, ele também era o maior crítico dessa filosofia. Bom, uma das principais ideias de Jean-Jacques Rousseau era que quanto mais perto da natureza, melhor era o homem. E quanto mais longe, pior era o homem. Jean-Jacques Rousseau acreditava que o homem só alcançava a liberdade total quando estava em conjunto com a natureza. Ou seja, ele acreditava que a própria natureza era a liberdade total. Loucura, né? Bom, dito isso, irei falar sobre as obras de Rousseau, o que ele deixou para nós. Do contrato social. Nesse livro, Rousseau busca compreender como se dá a passagem do estado de natureza para o estado civil. Emílio ou da educação. Aborda como as crianças deveriam ser educadas para crescerem saudáveis, com ética, respeito, crescerem normais, de boa. Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Interessante, né? Apesar do nome ser discurso, na verdade é um livro. Bom, o nome em si já é bem explicativo. É um livro sobre a origem da desigualdade entre os homens. Só que o nome do livro é discurso. Apresento a vocês mais um pensador iluminista. John Locke. John Locke foi um dos maiores empíricos britânicos. Locke afirmava que o conhecimento era proveniente das experiências, seja elas externas, nas sensações, seja elas internas, nas reflexões. Dito isso, agora vamos às obras de John Locke. O que John Locke deixou para nós? Locke deixou para nós cartas sobre a tolerância. Infelizmente não são cartas, é um livro. 2 tratados sobre o governo, é um livro. Ensino acerca do entendimento humano. Pensamentos sobre a educação. Foi isso que John Locke deixou para nós. Yeah! Dito isso sobre o John Locke, vamos agora para outro pensador iluminista, Montesquieu. Montesquieu foi um crítico ao absolutismo e ao catolicismo. Ele era um grande defensor da democracia. Ele acreditava que o poder deveria ser dividido em 3, sendo eles o judiciário, o executivo e o legislativo. O que Montesquieu deixou para a gente? Montesquieu deixou para nós cartas persas, considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e sua decadência. E o último, o empírito da lei, que foi o que defendeu que o poder deveria ser dividido em 3: executivo, judiciário e legislativo. Vamos a mais um pensador iluminista. Voltaire. François-Marie Arouet, ou conhecido como Voltaire, era um defensor da ciência e do progresso, mas ao mesmo tempo tolerava a diferença e defendia a liberdade de expressão. Voltaire já chegou a combater o absolutismo e a fazer uma crítica à aristocracia e o poder da Igreja Católica. Voltaire foi um filósofo, ou melhor, Voltaire foi um agitador cultural.
e divulgador de suas ideias. Ao divulgar uma de suas ideias, postando versos gozadores, brincalhões sobre um dos governadores, acabou sendo preso. Ele foi preso na prisão de Bastilha. Somente nesse ponto que ele ganhou o pseudônimo, o apelido de Voltaire. Voltaire tinha uma ideia bem interessante. Ele não podia concordar com uma palavra do que você estaria dizendo, mas ele iria lutar até a morte para que você pudesse dizer sua opinião. Bom, dito isso, agora eu vou falar algumas obras de Voltaire, o que Voltaire deixou para nós. Voltaire deixou para nós o Édipo, Mariamne, História de Charles XII, ou se você quiser chamar Charles XII, e Epic Sir Newton, e vários outros que eu não irei citar, pois é uma quantidade muito grande. Vamos para mais um pensador iluminista, Denis Diderot. Denis Diderot acredita na razão como guia, na qual a filosofia deveria levar como rumo para desvendar a verdade e construir uma base sólida de conhecimento. Diderot achava que a política tinha como missão eliminar as diferenças sociais. Bom, mas o que Denis Diderot deixou para nós? Denis Diderot deixou para nós pensamentos filosóficos, cartas sobre os cegos, para uso de quem enxerga, Jacques, o fatalista e seu mestre, a religiosa, o sobrinho de Ramiel, que contou com a ajuda de vários outros pensadores iluministas. Rousseau, Montesquieu, mais um monte. Eu acho que foi o livro mais importante de Denis Diderot. Apresento a vocês mais um pensador iluminista, David Hume. David Hume foi um filósofo, historiador, ensaísta e diplomata escocês. Seus pensamentos eram revolucionários para a época. Consequentemente, fez ele ser acusado de heresia pela Igreja Católica, por ter ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. Hume desenvolveu duas teorias, sendo elas a teoria do conhecimento e o empirismo e o racionalismo. Tá bom, mas o que David Hume deixou para nós? David Hume deixou para nós tratados sobre a natureza humana, ensaios morais e políticos, investigação sobre o entendimento humano, investigação sobre o princípio moral, discursos políticos e diálogos sobre a religião natural. David Hume deixou muito mais, só que eu vou falar só dos mais importantes, porque senão seria muita coisa para eu citar em só um vídeo. Apresento a vocês outro pensador iluminista, Adam Smith. Adam Smith foi um economista e um filósofo social. Uma das grandes influências para o pensamento de Adam Smith foi o pensamento de David Hume. Adam Smith aborda crescimento econômico, ética, educação, divisão de trabalho, evolução social e etc. Em 1759, Smith publica Teorias dos Sentimentos Morais, uma obra onde ele analisa o tempo e da natureza humana e busca suas motivações para atuar na sociedade. Tá bom, mas o que Adam Smith deixou para nós? Adam Smith deixou para nós Teoria dos Sentimentos Morais, ensaios sobre temas filosóficos, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Yeah!